aberta a enxergar o outro e a realidade do outro, é ir para a rua mesmo. Faz que nem eu, se vocês cancelarem o casamento, gasta a poupança do casamento viajando. Vai conhecer uma pessoa diferente de ti, uma pessoa que vive em outro mundo que você. Hoje o papo é com os ouvintes viajantes. Perrengues de viagem. Bora trocar uma ideia, dar risada e se identificar com os perrengues chiques e alguns nem tanto. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. O assunto de hoje é leve e rende muitas risadas. Sabe aquela viagem massa que você tinha várias expectativas? Eis que chegou no destino e... perrengue! Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, ainda sem dancinhas. Procura lá, @canal-mulher, mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. E o mais importante, os nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. E aí lá vocês podem ver nossas carinhas. Inscreva-se na plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Viajar é uma das melhores experiências da vida, mas às vezes nos deparamos com situações atípicas que precisamos lidar. Todo mundo adora viajar e retorna contando tudo o que deu certo. Mas e o que deu errado? Vamos valorizar os perrengues, minha gente. Eles te amadurecem e te tornam mais experiente, além de tornar a sua história única naquele destino. Companhia furada, perder o voo, chuva, ficar sem mala e até peixe cobrado por grama em euro podem fazer sua viagem se tornar inesquecível. Nossos ouvintes maravilhosos compartilharam histórias ótimas com a gente. E é claro que essas histórias ótimas que a gente recebeu, a gente vai contar para vocês. Vamos, uma por uma. Uma por uma, com extras de histórias nossas. Né, Renata? Paguei em euro. Ai, quem nunca? Bom, eu nunca, espero em breve. Inclusive, tô louca para ter um perrengue para pagar em euro. Para pagar em euro. Eu não vejo a hora de ter um perrengue. Queria tanto. Deus abençoe meu perrengue em euro, obrigada. Deus te ouça, maravilhoso. Já paguei perrengue em euro, já paguei perrengue em dólar. É isso aí. Tô trabalhando para pagar esse perrengue aí também. Quem começa? Então, a gente já vai contar a história? Cara, eu acho que a gente pode só dizer de onde que nasceu, né, a ideia do episódio de hoje. Foi uma forma leve que a gente encontrou de abordar o assunto viagens e que no meio a gente vai trazer informações interessantes sobre mulheres que viajam, não só sozinhas, né, mulheres que viajam com outras mulheres, e também mulheres que viajam sozinhas. E aí, talvez, né, uma informação que seja interessante, que tem um bom número, um estudo feito pela Booking.com. 87% das mulheres latino-americanas têm medo de viajar sozinhas. Então, é uma pesquisa da Booking de 2019, então é de antes da pandemia, né, que já dá para a gente aqui uma noção de que a mulher tem medo de viajar sozinha. E 87% tem medo, 38% fala que nunca fez esse tipo de roteiro, nunca nem pensou nesse tipo de roteiro, né? E 16% falaram que, além de ter medo e não pensar, não teriam o apoio da família. Eu fiz uma sozinha. Vocês já viajaram sozinha? Já. Não. Mas eu fiz meia, porque eu tava assim, eu sou dessa que eu tenho medo. Mas, na verdade, o meu medo não é de acontecer alguma coisa. O meu medo é de ficar meio perdida, sabe? Só que aí eu me inspirei em várias amigas que já tinham viajado sozinha outras vezes. E aí eu falei, eu vou. Só que aí, tipo, eu fui numa terça-feira, se não me engano, e a minha amiga foi me encontrar na sexta. Eu fui para Belo Horizonte, fui para Minas Gerais. E aí eu fiz só que também assim, né? Bem disfarçada essa viagem sozinha, porque eu tinha amigos lá,
Então, ficou muito mais fácil, sim, eu tinha um apoio se eu precisasse. Então, eu fiquei num hostel, e aí, na sexta-feira, minha amiga veio me encontrar, daí eu fiz rolê, tipo, eu fiquei em BH, aí saí para almoçar sozinha, o que para mim era muito estranho. Hoje em dia eu já levo super bem, mas na época ainda era bem estranho para mim, tipo, sair para comer sozinha. Aí eu saí para almoçar sozinha, fui passeando pelas praças, a pé, ali em BH é muito lindo. Aí depois, no outro dia, eu acordei cedo, fui para rodoviária, peguei um ônibus e fui para Ouro Preto. Aí isso tudo eu fiz sozinha. Aí no outro dia eu acordei, fui para o mercado público, decidi que eu não queria almoçar, porque daí isso que é legal de estar sozinha. Tu faz o que tu quer. Aí eu decidi que eu não queria sentar e almoçar. Eu queria comer tudo que tinha no mercado público. Então eu parava em tudo que era barraquinha do mercado público de BH, eu parei e comi tudo. Comi tudo que é tipo de empada, pão de queijo, brioche, limonada, tudo que tinha para comer eu comi. Foi maravilhoso. O perigo da Renata viajar sozinha é isso, ela volta com 14 quilos a mais. Né? Muito mais. Ou uma intoxicação alimentar. Nunca, nunca. Mas eu quero trazer uma lista de 4 países, os mais seguros para as mulheres viajarem sozinhas, tá? Eu vi também, daí é sempre importante a gente trazer, né? Porque eu também não me sinto muito segura viajando sozinha para alguns lugares, assim, eu sempre acho importante, pelo menos, a gente Eu acho que ter para fora do país, não sei. uma rede de apoio, assim, né? Mas o primeiro é Finlândia, Aurora Boreal. Segundo, Bélgica. Terceiro, Islândia. E o último, né, desses 4 mais seguros, Nova Zelândia. Vou dizer Países que Islândia me chama muita atenção. Países com índices altíssimos de educação básica, saúde, infraestrutura, né? Países com altos IDHs. Segurança. Eu não sei, mas tenho a leve impressão que Finlândia ou Islândia é o maior ou um dos maiores IDHs do mundo, né? E aí a gente consegue atrelar o porquê que eles são tão seguros, né, ao fato dos índices que eles têm internos, né, de gestão, enfim, da própria sociedade desses destinos. Eu tive uma experiência viajando sozinha, foi muito louco, porque minha primeira viagem, na verdade, sozinha, foi aos 18 anos, e eu hoje olho, assim, para crianças, eu digo crianças de 18 anos, e eu não sei se eu fosse mãe, se eu deixaria, entendeu? Mas eu, enfim, para variar, eu tretei com a minha mãe. Revolts! Para variar. E, enfim, aí acabei fazendo uma viagem para Brasília. É bem assim, sem propósito, sabe aquela coisa de olhei passagem aérea, era o destino mais barato. E aí eu tinha um amigo que morava lá, mas ele não estaria lá. Então, eu fiquei no apartamento dele, mas sem ele. Fiz todos os rolês que ele me indicou. Em um dos dias encontrei um amigo dele para fazer um rolê assim, mas eu lembro muito, muito, muito de ter sido colocado em mim muito medo de acontecer alguma coisa comigo sozinha num táxi. Que quando eu viajei sozinha há 15 anos atrás, o pessoal era táxi. Que eu não podia deixar transparecer que eu estava sozinha, que eu tinha sempre que entrar ligando para alguém, ou avisar, mandar uma mensagem, né, ou ligar falando que eu já estava indo, que eu já ia chegar, que eu tinha que dar sempre o ar de que tinha mais alguém comigo, que eu não estava indo, né, sozinha para um lugar e voltando sozinha de algum lugar sem ter ninguém me esperando, porque rolava muito aquelas notícias lá no Linha Direta, de casos de mulheres e tal, em táxis e ônibus em geral, né, que desciam em pontos mais estranhos. E, enfim, foi bem tranquilo, assim, não rolou nada. E aí, depois, quando eu estava já com uns 24, mais ou menos, 25, eu fiz uma viagem a trabalho para Recife. E aí, o trabalho era segunda, terça e quarta, e eu fui no sábado de manhã, na madrugada, assim, né, de sexta para sábado. E também pânico, terror e gritaria, porque, ai meu Deus, você viu os índices, Recife é uma das capitais mais violentas do país, não sei o que e tal, e vai para lá morrer e ser assaltado e não sair na rua. E aí rolou que eu fiquei com muito medo mesmo, assim, tinha rolado alguma coisa
muito recente de treta lá, e aí eu não, centro histórico, eu não fiz nada. Eu fui para Olinda, voltei num passeio daqueles cobrei para domingo um passeio daqueles de grupinho, sabe? Aham. Que vai a pessoa com a mochilinha e a plaquinha, assim, e tu vai atrás. Porque eu fiquei com muito, muito medo mesmo de acontecer alguma coisa, e daí como eu estava a trabalho, também não queria, né, gerar nenhum estresse, enfim. Mas também não tenho super experiências, admiro muito quem tem, Eu e também. sigo algumas meninas, quero até falar de 2 meninas maravilhosas que eu sigo no Instagram, que é a Viajando com Gabi e a Júlia Origi, e tem a Ana Stier também, na verdade lembrei da Ana agora, que é a fada das passagens aéreas, que, cara, são meninas que viajam sozinhas o mundo inteiro, e eu acho sensacional. Eu acho muito massa. É muito massa. Eu já tive assim, né? Eu me viro muito sozinha. Se eu vou muito para São Paulo, por exemplo, encontrar minhas amigas. Então, tipo, esse rolê assim de aeroporto, avião, pegar Uber, vai até a casa delas, isso aí, normal, e sozinha, né? Mas eu acho que é até perigoso não ter medo, assim, a gente, infelizmente, voltamos lá para aquele negócio da Bruna Louise, temos que lembrar que somos mulheres, e aí a gente meio que tem que dar uns comandos, que é isso ali que a Mari falou, pela nossa segurança mesmo, assim. O medo não é uma coisa ruim, né? O medo te Não. protege de muitas coisas realmente perigosas. Mas a questão que a gente traz aqui, eu acho que é aquele medo não pelo perigo natural, né? Pelo perigo do homem, do ser humano, né? Que a gente podem acontecer coisas piores por a gente ser mulher. Uhum. Sim, com certeza. Eu viajo muito a trabalho, né? E aí, nesses casos, eu também, Uber, sozinha, avião, transfer, às vezes horas no aeroporto, às vezes horas no saguão de hotel. Mas eu não sinto medo, porque sempre tem alguém me esperando. E dou rolê, quando vou para São Paulo, sempre vou comer em algum lugar diferente, sempre vou passear em um lugar diferente. Já fui para 25 de março de madrugada várias vezes, pessoal. Ai, é Mas delicioso, né? e na madrugada é bem vida louca, É assim, bem chega vida lá louca, 2, já 3 da fui. manhã é bem vida louca. Só que vale a pena, as compras super valem a pena e tal, mas eu não me sinto tão assustada, porque sempre tem alguém me esperando. Eu acho que você saber que está sozinho é até pior do que outra pessoa, né? Tipo, do que o possível ali criminoso que faria alguma coisa com você, assim. Eu me sinto muito... Eu lembro dessa sensação de Recife, por exemplo, que era uma sensação de, cara, eu não conheço ninguém nessa cidade, se acontecer qualquer coisa, eu tô completamente sozinha. Então, era um pouco disso, assim, que é diferente de quando eu tô numa viagem que eu tô sozinha, mas eu tenho alguns pontos de apoio, né? Algum amigo, algum familiar, alguma coisa que eu poderia recorrer. Mas uma dica para para mulheres que viajam, né, sozinhas ou com amigas, que hospedagem ideal é um coringa para sua viagem. E aí eu acho que a gente tem uma história que se conecta com isso. Mas uma dica da Booking.com é escolher hospedagem em locais que você vai caminhar pouco ou não precise caminhar para chegar nos lugares mais estratégicos, como metrô, acesso de Uber, etc. E de boa circulação de pessoas, né? Lugares que não, principalmente evitar centros históricos, regiões assim da cidade que podem ter uma atividade noturna um pouquinho mais perigosa. E aí a gente tem uma história de um hotel em BH, não tem? Tem. Tem. Querem que eu leia? Pode ir? Pode. Fui no hotel em BH. Taxista me disse que durante a viagem que nesse hotel era só pedir o livrinho. Pensei, eles sempre dizem isso, história. Aí tá. 2 dias de hospedagem normal. Penúltimo dia de hospedagem. Fui ver os folhetos que tinha sobre o balcão da recepção, procurando um de pizzaria. Encontro uns panfletos de diversão adulta. Pensei, não pode. Subo para o quarto 3 da manhã, alguém batendo na porta, chamando por um nome feminino. Puta merda. Dou meia hora para baixar a tensão, vou lá ver, não tinha ninguém. Graças a Deus que ia vir embora no outro dia. Não deu nem tempo de perguntar o preço. O hotel era uma zona. Aí eu Era um hotel... Desculpa, posso falar? É que era assim, eu entendi que o hotel era uma zona. Era uma casa de prostituição.
Só que, na Sim. verdade, daí a resposta dele foi ótima, porque eu perguntei para ele, tá, mas o hotel era uma zona? Daí ele falou assim, olha, era um hotel onde os caras levavam e chamavam as profissionais do sexo, assim, agora, a classificação do KNAI, eu não sei. Ele falou, cara, eu não percebi. Daqui a pouco eu vi assim, uma movimentação estranha. E esse negócio do livrinho, que é o tal do book rosa, né? Uhum. Tem disponível em muitos hotéis. Só que esse dali, pelo que eu entendi, era barra pesada. Pesada. Era lista amarela, assim. Sei lá. Sei lá. Mariana entregando a idade a todo momento no dia de hoje. Eu falo minha idade todos os dias quando o nosso programa começa. Ah, eu amo minha idade, gente. Gente, que Mas eu nunca peguei loucura. perrengue, assim, porque para quem não sabe, eu sou meio viciada, assim, eu amo viajar. E eu viajo e... Ah, eu acho maravilhoso. Eu fico em hotel, fico em hostel, fico no que quiser. Eu amo, só quero ir. Eu nunca peguei, assim, eu acho que um perrengão de hospedagem, assim. Tô tentando me lembrar. Acho que Cara, nunca. parecido com isso, que daí no caso, ainda que ele se ligou, né, de dar uma esperada e tal, eu sou tão palerma, gente, tão palerma, eu demoro muito para ligar a Lé com cré, principalmente se eu tô dormindo, né, eu sou meio lenta. Eu ia levantar, abrir a porta e ainda falar, pois não, né, como posso te ajudar? Enfim, Você acha que eu te respondo? Se eu digo como posso te ajudar, imagino que ele ia ter uma resposta bem criativa. Imagina. Mas o que eu tenho de perrengue parecido com isso, assim, de profissão de entretenimento adulto, foi uma vez que eu fiquei num hotel que era numa cidade portuária e era um pouco mais perto do porto, porque eu ia num evento e o centro de eventos era meio perto da prefeitura, que era meio perto do porto também. E aí, cara, era, sei lá, 1h pouco da manhã, levantei, fazer aquele pipi bem tranquilinha, né? E escutei um barulho assim, sabe, meio também zonza. Eu falei, gente, que barulho é esse? Quando eu parei para prestar atenção, gente, era um ato no auge do seu desempenho, assim. Gente, era grito, bate mais, mete mais, e gemia, e meu Deus! E eu vou chegar lá e não sei o que. Eu falei, gente, só quero dormir. E eu deitei na cama e eu não conseguia, porque era muito alto. Aí eu esperei acabar para poder dormir de novo. Esperou acabar o show. De graça, tem gente que paga por isso. Gente, sim, ó, um negócio foi. E Ou aí eu uma pensei vez. ainda, né? Eu pensei em ligar na recepção, pensei, mas eu pensei, parece que ainda pensei assim, parece que já está acabando, não vou atrapalhar. Mas aí depois eu contei para uma colega de trabalho e aí ela falou, devia ter ligado, porque nem era. Eu falei, vou estragar a felicidade do casal, né? Ela falou, capaz, isso era profissional trabalhando, esse hotel ali é conhecido por profissionais também trabalharem. Ai. Mas sabe que esse negócio de barulho no quarto, isso já. Eu me lembrei, uma vez, tem um hostel em Floripa, que para mim é um lugar assim abençoado, maravilhoso, que chama The Search House. E eu amo ir para lá, e eu fico sempre no quarto compartilhado, que é o quarto Jeribá, que tem 10 camas. Só que tipo, tem um mega banheiro, um mega closet, é animal. E uma vez eu fui com as minhas amigas, a gente foi passar o final de semana, ia ter altas festas no Gramado e tal. E aí tinha um cara, a gente tava em 8, ou seja, nós ocupamos praticamente o quarto inteiro. 2 camas não era nenhum de nós, era um cara e outro cara. Enfim, era um quarto misto. E aí, esse cara, ele roncava da hora que ele fechava o olho até a hora que ele abria o olho. Resumindo, na sexta-feira, de sexta para sábado, todo mundo foi dormir na sala do hostel. A gente arrastou colchão, a gente dormiu no sofá, a gente dormiu nos negócios que tinha ali, nos bancos e tal. E aí, todo mundo dormiu ali mesmo. No outro dia, teve a festa, bebi, né? E quando eu bebo, eu fico alegre, eu fico amando todo mundo, eu fico sincera. Eu cheguei pro cara e falei assim, moço, tu não podia dormir na sala hoje? Porque tu ronca muito.
e todo mundo veio dormir na sala essa noite. Daí o justo seria que essa noite tu dormisse na sala e a gente dormisse no quarto. O cara me jogou uma história de que ele usa CPAP, de que não sei o quê. Daí eu lembrei do meu pai, que também usa aparelho para respirar e tal. Aí eu fiquei me sentindo mal, falei, moço, desculpa, dorme no quarto, tá tudo certo. Dormimos 2 noites na sala. Que não dava, Pagaram gente. para dormir na sala. E o cara ficou ofendidíssimo, bravo, só que, poxa, se ele tem uma doença, depois o dono do hostel, que também é meu amigo, ele falou, se o cara tem um problema desse, era só ele me dizer, eu botava ele na suíte, sem custo adicional, tá tudo certo, é uma condição dele, né? Mas ele não pode dormir num quarto de 10. Então, assim, gente, se vocês roncam da hora que você dorme até a hora que você acorda, não durma em quarto coletivo. Por favor, né? Por favor. Isso aí, ótima dica. Isso de quarto compartilhado em hostel, eu tenho uma história, mas não tem nada demais. É só um cara que, sei lá, ele tinha um estilo de vida que me parecia um pouco mais desapegado de alguns padrões da convenção coletiva da comunidade. E ele, gente, pensa num menino com um cheirinho, assim. Ai, era banho. Um cheirinho Não de gostava de banho que banho. faltava. O cabelo duro, que não era dread, porque é um dreadzinho bem feito, bem limpinho, bem cheirosinho, né? Mas é aquele cabelo que virou um dread sozinho. E um banhozinho que faltava. E ele na cama de cima da minha. E, cara, aquilo, assim, cada vez que ele se mexia, aquela nuvem Que descia. Que Foi bosta, péssimo, cara. assim, ó. Péssimo, péssimo, Aliás, péssimo. se eu puder dar uma dica, lembrei, já que estamos falando de mulheres viajando sozinha, o The Search House é uma ótima dica. O The Search House em Floripa é muito legal, é na Barra da Lagoa, pode ir sozinha, vai conhecer um monte de gente legal. E o Inbox na Praia do Rosa também, muito legal para conhecer gente. Pode ir. São seguros. Gosto. Sucesso, muito bom. Vamos para mais uma historinha. Vamos lá. Essa aqui é chiquérrima, né, gente? Que ela dormiu na rua em Paris, porque deu a maior nevasca, fechou o metrô, não tinha táxi para voltar para o hotel. Aí ela teve que dormir na rua em Paris. Gente, muito melhor dormir na rua E em na Paris neve. do que em Brusque. É. Mas acho Não. chique. Mas como é que dorme na rua numa nevasca e tá viva para contar? Ah, não dorme, né? É por isso que ela botou entre aspas, dormir. Ai, já aconteceu. Ai, meu Deus, quase derrubei minha taça. Ai, cara, agora eu tô começando a lembrar um monte de coisa que deu errado na minha vida. Se eu sair pra contar, vai ficar o programa todo eu falando. As histórias da Renata são todas dela. Não, uma vez, quando eu era... Meu Deus do céu, que Deus me proteja, que a minha mãe nunca escute esse episódio. Uma vez, quando eu era mais nova, eu poderia dizer que uma amiga minha e tal, mas Eu uma vez... vou até marcar o tempo, porque no final, se a Mariane mandar cortar, eu corto. Deixa eu ver aqui quanto que deu. Uma vez, quando eu era mais nova, muito mais nova, sei lá, também 18, 19 anos, por aí. Eu tinha uma professora e ela era muito legal da faculdade. Ela chamava eu e algumas amigas para sairmos juntas. E aí, claro, na época com 18, a minha amiga com 18, a professora com 35, com carro, com salário, com tudo. Era um ótimo rolê, tá ligado? Com Porque salário. ela salvava vários problemas. Aí ela chamou a gente para ir no Bali High sei lá, Itajaí, Itapema, Porto Belo. Pissarras, Porto Belo, por aí. No Bali High, que era ali pro norte, eu na época, né, só conheci o Bali High de Garopaba, porque eu tinha morado em Imbituba. Aí partiu. A gente foi para lá, o plano era fazer bate e volta. E ela, não vou beber, imagina, tô tomando um remédio, não sei o que tal, não vou beber. A gente faz bate e volta. Então tá, então vamos. Aí fomos em 3 meninas, né, eu, a professora e mais uma amiga. Chegou lá, bem na verdade, ela tinha ocultado um detalhe que ela tinha ido interessadíssima, era no baixista, no vocalista, em alguém da banda que ia tocar. Legal. E aí, beber, ela não bebeu, tá ligado? Mas ela se envolveu ali com o cara. Transar, e ela transou. Decidiu que não voltaria mais embora. Legal. Eu tive 2 problemas para resolver nesse dia. Eu tinha que explicar para minha mãe por que eu não ia chegar na minha casa, porque ainda morava com minha mãe, né? E era quase uma menor de idade. E eu também tinha que descobrir como é que eu ia fazer para dormir fora de casa com R$10.
O que a gente fez? Ela pegou um quarto de hotel, a gente foi para um hotel que tinha ali perto, era diferente para o mar, na real. Inclusive, no outro dia eu fui até na praia, com a roupa da balada, porque era tudo que eu tinha. Ela pegou um quarto de hotel e o boy foi com ela, e eu e a minha amiga dormimos no quarto da banda. Ótimo, trocou, gente, tá tudo Com, certo. com o resto da banda, tá ligado? Tinha mais, sei lá, eram mais 3 meninos. Não, eram mais dois. A banda era 3. Tinha o baixista, o guitarrista e o baterista. Ela ficou com, acho que era o baixista. E aí dormimos nós duas lá na cama do menino que foi dormir com ela. Ficamos Legal. bem lindinha. As duas cagadas de medo de como que iam contar isso pros pais. Enfim. E foi também assim, era isso ou dormir no carro. Eu lembro de nós duas fazendo muita conta disso. Cara, a gente vai dormir no carro ou a gente vai dormir com 2 estranhos que a gente nunca viu na vida e que são pelo menos 20 anos mais velhos que nós? Não, Bela vamos dormir com escolha. Não, bela escolha. Olha só, eu e a minha irmã, Não, a gente ia para Nova Não, Mariane, York. sério, não fez nenhum sentido essa escolha de vocês. mas eles foram uns queridos, eles esperaram, eles ainda falaram, ai, tomem banho, se ajeitem e tal, eles ficaram fora do quarto até a gente estar deitadinha, foi bem tranquilo, suavão. Depois a gente se adicionou no Facebook, era o que tinha na época, né? Mas aí essa amizade acabou, não lembro nem o nome. Eu fui para São Paulo porque dentro de 2 semanas, cara, como Deus é incrível, né? Eu e a minha irmã íamos para Nova York. E aí, eu não sei por que alguém me falou assim, confere bem o visto. E eu falei, bom, o meu tá conferido. Mas eu não confiava na minha irmã, porque a minha irmã ela é muito estabanada, distraída. Eu falei, vou conferir o visto da minha irmã. Aí eu fui lá conferir, e o que tinha? Tava errada a data de nascimento da minha irmã no visto dela. Olha como Deus é top, cara. Eu ia me dar altos perrengue. Aí eu falei para ela, fudeu. Aí eu entrei em contato com a agência e tal, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que ir na embaixada lá em São Paulo. Faltava 2 semanas para a viagem. Naquele dia a gente pegou um busão, foi para a embaixada, foi no coisa. Chegamos em São Paulo, tipo, 6 da manhã, no horário de pico do metrô. A gente saiu na estação do Tietê, pegamos o metrô. Uma amiga minha da faculdade buscou a gente, que ela foi morar em São Paulo, buscou a gente, porque era muito cedo. Daí depois a gente foi até o Morumbi, na embaixada, demos a entrada. Daí o cara falou, a gente não pode, porque o nosso plano era voltar naquele dia à noite. Aí o cara falou assim, a gente não pode fazer no mesmo dia. Fazer no mesmo dia, vocês vão ter que vir buscar amanhã. Daí eu falei, moço, sério? Eu não tenho onde ficar, porque a casa da minha amiga era um quarto, era um flatzinho bem pequenininho, não tinha onde a gente dormir. Não tinha nem onde botar um colchão. E aí, mas sou grata a ela, ela falou, gente, de qualquer maneira, se vocês não tiverem onde ir, assim a gente dá um jeito, cada uma dorme virada assim no sofá, tá tudo certo. Ah, só para ter um teto a gente tinha, mas assim, né, tadinha, ia super coisar a vida dela. Aí, beleza. Daí a gente começou a procurar hotéis em volta. E aí, os hotéis em volta estavam todos ocupados, 100%. A gente começou a ligar e todos os hotéis. Aí eu falei assim pro cara do hotel, num que eu liguei, tipo, num caríssimo, num Hilton, assim. Aí o cara falou assim, não, é que tá tendo uma convenção de medicina, um congresso. Então, tipo, tá os médicos do Brasil inteiro em São Paulo, tu não vai achar hotel. Vai dormir num motel. Aí eu falei pra minha irmã, como é que 2 mulheres sem carro de táxi vão entrar no motel? Aí eu falei, fudeu, não vai dar. Eu sei que a gente ficou na porta do Ibis, do Morumbi, começou a chover no banquinho, a gente estava sentada num banquinho, olhando para o céu, sem saber o que fazer. A gente tinha ligado para o meu pai, aí meu pai conseguiu um cliente que tinha um showroom lá, e em cima do showroom tinha 2 quartos para representante. E aí a gente foi lá e dormiu no quarto do representante. Foi a noite mais bem dormida da minha vida. Sã, salva, com
chuveiro quente. E no outro dia, a moça do escritório acordou a gente com altos café da manhã. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Sempre me dou Tem mais bem. alguma, Renata? Se Tem eu mais tenho mais alguma tua, assim? várias, posso ficar aqui até amanhã. Ainda não veio a principal, a de euros. Não veio ainda. Ainda não veio a grande chamada, né? Antes da gente passar para uma história aí que a Vicky vai trazer para a gente, eu quero dar uma dica de site. O nome dele é mulheresqueviajamsozinhas.com.br. Olha! Tem página no Insta, tem LinkedIn, tem Facebook, tá aqui no, né, mulheresqueviajamsozinhas.com.br, o site mesmo, com dicas de planejamento de viagem, dicas de viagem internacional, viagem nacional, dicas de roteiro e vários destinos que foram conhecidos por mulheres sozinhas, que elas contam a experiência delas. Gramado, Londres, Punta Cana, bem legal mesmo. Tem um Insta, que é um serviço, na verdade, que é oferecido, que chama Single Trips. E é Single Trips, é @SingleTrips. E aí é para quem quer viajar sozinho. Então, eles fazem roteiros para quem quer viajar sozinho e eles juntam turmas de sozinhos. Ah, entendi, que legal. Ai, tipo um Tinder de grupão de viagem. Para viajar. Uhum. Eu quero um dia testar esse. Quero mesmo. Só que deve ser, eu não sei, tá, gente? Só que deve ser uma pegada assim um pouco mais cara, talvez, porque é tudo single, né? Tu não dorme com ninguém e tal, né? Tu não divide esse tipo de despesa, mas deve ser interessante. Olha, belas dicas. Próxima Porque... história? Vai, Vicky, conta a próxima história. Em uma bela quarta-feira, completando minha primeira semana em Dublin, eu não queria sair. Afinal, os primeiros momentos em Dublin são cruciais. Achar casa, trabalho e tirar documento. Mas, como bom brasileiro, tinha um casal do Brasil no hostel. Era a última noite deles na cidade. Me convenceram a ir na despedida, onde não bebi pouco. Irlanda é o país da cerveja também. Saindo de lá, torci o tornozelo, tudo normal. Fui mancando até o hostel, mas tudo certo. No dia seguinte, acordei meio zonza. Fui até o banheiro morrendo de dor. Chegando lá, desmaiei de dor. Resultado, quebrei o tornozelo, 1 mês parada de borda ortopédica e remédio. Ouça a sua intuição. Se ela mandou ficar em casa, fique em casa. Tadinha, gente. Tadinha, realmente, ela ficou com uma botinha mais 1 mês. Só agora ela conseguiu realmente achar trabalho, casa, essas coisas assim. Ela ficou realmente 1 mês parada em Dublin. Em euro. Mas tá super bem, tá? Tá super bem, tá super resolvido. O tornozelo tá 100%. Em euro, tadinha. Loucura. Foda, tá? Em euro. Porque a saúde lá fora é muito cara. Isso a gente tem que, o Brasil, assim, por mais que a gente tenha nossas dificuldades, assim, mas a saúde, quando tu precisa numa emergência, a gente consegue atender. Nos Estados Unidos, querida, se tu tá com deu uma pedra no rim, fudeu. 10 Sem mil contar o dólares. seguro, né? Porque eles tem algumas cidades na Europa, eles fazem todo o atendimento Isso. e depois eles te mandam a conta Isso. em euro. Eu ouvi falar que nos Estados Unidos eles te mandam a conta. Se tu não paga, existe um fundo lá onde empresas destinam uma parte dos seus impostos para esse fundo cobrir despesas de saúde não pagas, né? Inadimplência de saúde de turista, de estrangeiro. Eu só viajo com seguro. Eu ia dizer, tem a questão do seguro também, né? O seguro tu paga, se acontecer alguma coisa lá, pelo menos ele cobre algumas coisas, né? Gente, quem tem cartão de crédito bom, um cartão de crédito black, desses assim, platino, essas coisas assim, dá uma olhada no banco, porque a maioria deles oferece seguro viagem gratuito. Lógico, se tu comprou a passagem, as coisas, tu comprou no cartão,
esse cartão oferece seguro para todo mundo. Por exemplo, se eu comprei passagem no meu cartão para Vicky e para Mari, nós 3 estamos seguradas. Então, Já isso é sabe, né, Mariane? uma dica. Pode comprar no Oi? meu, quero todos os pontos. Já sabe, né? Vai ser Não, só eu no cartão da Renata. sei, eu sei muito, e assim, eu tinha uma, não é preconceito, né? Eu achava bobiça, tá? Bobiça comprar seguro para viagens nacionais. Porque, sei lá, tô dentro do território do meu país, tem SUS, logo tô em casa, qualquer coisa também resolve, tem cartão. Eu tive plano de saúde muito tempo também, né? Então, acho que até os 23, 24 eu tive plano de saúde de abrangência nacional, então daí não era uma grande preocupação. Mas recentemente fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, teimei com relação à função do seguro, não custaria nada, mas sabe, não é teimei, tipo, não custaria nada, né? Como diz a Rê, a gente tem possibilidades aí de conseguir seguro. O meu caso foi porque eu tinha feito a contratação de um serviço por uma agência e a agência dava o seguro viagem. E eu falei, besteira, nem precisa preencher isso aí. Terceiro dia de viagem, eu estava em um hospital que era melhor que o meu hotel. Mais agradável e confortável, com a programação de TV fechada que não tinha no meu hotel. Serviço de cafezinho, a bandejinha, por R$0, tá? Tinha serviço de aquele cara que dirige para você o seu carro, caso você esteja de carro, o choferzinho, para estacionar o seu carro, ele estava de gravata borboleta. Fui nesse hospital, usei todo o serviço, voltei embora, não gastei R$1. Um hospital 100% privado no Rio, por causa de uma intoxicação alimentar. Então, Não, às vezes muito importante. às vezes parece besteira, gente, mas olha, não é. Eu tenho bastante história de precisar de atendimento médico, mas as outras vezes todas eu tinha plano de saúde. Então, e eu achava muito fácil, né? Tipo, também já tive intoxicação alimentar em Salvador, tive em Morro de São Paulo, torci o pé em Aracaju. Então, Tem resumindo, algumas. a Mariane, ela turista os hospitais de todo o Brasil, tá? A Mariane é turista de hospital, a Eu Renata é conheço a turista... muitos hospitais. Gente, isso é porque nunca queira conhecer o Hospital da Chapada dos Veadeiros, de Alto lá, como é que é o nome? Alto Paraíso. Alto Paraíso. Uma pedra trava a porta. O negócio, eu fui levar minha amiga que estava passando mal, fui levar ela no hospital, a gente não teve coragem. A gente mesmo se medicou, porque, gente, a maca, ela estava numa sala, não dava. A porta era travada por um paralelepípedo, tinha uma prateleira, sabe prateleira de oficina mecânica? Que tem aquelas gavetinhas de plástico abertas, assim? Aquilo lá era onde guardava as coisinhas do hospital. Meu Deus. Bandagem, as agulhas, entendeu? Era desesperador. A minha amiga deitada na maca, ela olhava para mim e dizia, vão me furar. E eu dizia, não vão não, que eu não vou deixar. Aí a gente, não, a gente foi embora. A gente foi embora. É assustador, tá? Assustador. Deixa eu ver o que tem mais de história aqui pra gente contar, gente. Deixa eu ver aqui. Que depois eu vou contar a minha. Esse episódio vai ser a realização da Renata. Eu vou aproveitar que estou contando da história do seguro para falar das minhas histórias de perrengue alimentar, mas vou contar não a do Rio, a do Rio foi mais Nutella. Teve uma viagem que eu fiz para Sergipe, interior de Sergipe, uma cidadezinha que chama Brejo Grande. Era uma viagem de trabalho também, não era passeio, né? E eu não como, para os ouvintes aí saberem, não como carne, nem peixe, nem frango, nem nenhum tipo de animal. Sou ovo-lacto vegetariano, mais comumente conhecida como vegetariana. E só que quando eu estou viajando, às vezes se é alguma coisa assim muito típica, muito característica, ou se é a única coisa que tem para comer, eu acabo comendo. E aí rolou que eu fiquei uns 15 dias nessa cidade e o caranguejo guaiamu era o tal do prato, assim, o caranguejo que vinha do lodo do Rio São Francisco, porque essa cidade é onde desemboca o Rio São Francisco no mar, né? Divisa ali entre Sergipe, Maceió e tal. Quero ir. Alagoas, né? E aí é onde é o encontro do Rio São Francisco com o mar. É lindo, 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 né? Aquela água bem escura entrando no mar. Tem todo o passeio lá, acho que era Cabedelo o nome do lugar que era o encontro. Tem até uma torrezinha de uma igreja, de uma região que foi inundada ali para poder fazer
mudar o curso do rio, enfim. E aí tinha esse caranguejo, gente, ele era um negócio do tamanho de um caderno pequeno de colégio, assim, sabe? Do Ele meu era assim, tablet aqui, ó. do tamanho de um tablet. Ele era um negócio grande, assim, grande mesmo. 10 por 15, para mais. Só o caranguejo, mais as patas, né? E era um negócio muito louco, que lá na cidade o pessoal, eles iam pro rio pegar esse caranguejo, eles amarravam em várias cordinhas e eles faziam, assim, tipo um pendente de caranguejos, e eles andavam com aquela cordinha numa ripa, assim, num cabo de vassoura, com aquele pendente de caranguejos ainda vivos, né, para levar isso aí para vender, para cozinhar, enfim. Às vezes tu via alguma criança puxando caranguejo de cordinha como se fosse um cachorro, era bem divertido. E aí todo mundo falava, que bizarro. Falavam, tu não pode ir embora sem comer esse tal desse caranguejo. E aí tinha as duas cozinheiras lá que cozinhavam pra gente, que elas sempre falavam todo dia, meu Deus, menina, tu não vai comer meu caranguejo, porque o meu caranguejo é o mais famoso, porque não sei o que e tal. Aí no último dia teve pastel de caranguejo. Eu vou comer um pastel de caranguejo só para dizer que eu não comi, para dizer que eu vivi essa experiência, né? Gente do céu. Na madrugada, pensa um lugar que tinha 18 pessoas, 18, era 18 pessoas hospedadas e 2 banheiros. Nossa, 2 banheiros. E aquilo começou a me dar uma diarreia, e eu ia pro banheiro, eu voltava, não dava tempo de eu chegar na cama de volta, eu ia de volta pro banheiro. Falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer também no meio do nada, tá, gente? Do absoluto nada, essa cidade não tem nenhuma infraestrutura. O que eu faço, tal. Aí tinha um postinho médico, assim, daí falou, não, vamos levar ela pro postinho. Chegaram lá, não tinha atendimento, tiveram que me levar para a Cidade das Flores, que era a cidade vizinha. Aí fui numa ambulância que não sei, poderia ser caracterizado como carrinho do Flintstones, ela tinha buracos que você via o chão embaixo, assim, de tão enferrujada que ela era, tá? O desespero. Cheguei nessa ambulância, eu lembro, assim, desmaiada, passando mal, pelo amor de Deus, alguém põe um Plasil num soro na minha veia, eu preciso parar de vomitar, que eu não aguento mais, preciso parar essa diarreia. E aí o moço que estava cuidando de mim era enfermeiro, e ele falou assim, Maria, a gente tá sem a agulha certa para fazer isso, tem agulha só de injeção intramuscular, que é muito grossa, a gente não vai conseguir. Eu falei, olha, vocês têm que dar um jeito de fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, porque daí para chegar na capital eu levava mais umas 2 horas e a gente não tinha infraestrutura de transporte à disposição. A cidade era longe de tudo, assim. E eu sei que eu desmaiei de tanta dor que eu estava sentindo, porque daí eu já estava sentindo uma cólica absurda, porque eu não tinha mais o que vomitar, e daí eu fazia força para vomitar, daí eu não conseguia. Eu acabei desmaiando, eu acordei, tinha uma agulha no meu braço e um soro de feminino. Como? De que forma? O que foi feito? Não sei. interessa. Não, melhor não Eu saber. muito nisso, né? Não, eu não quis focar nos detalhes, entendeu? Aí fiquei ali, não, eu me lembro de lapsos da minha estadia nesse local, voltei bem desmaiada também para o alojamento, fui desmaiada no ônibus, e daí quando eu cheguei era um negócio lá que tinha com o Ministério da Defesa, então eu cheguei num quartel-general em Aracaju, né? Quando eu cheguei no quartel, queria até lembrar o nome agora, depois se eu lembrar eu falo aqui. Cheguei no quartel, fui direto para a enfermaria, daí atendida por sei lá, um arquiteto e um professor de matemática, porque não tinha ninguém no plantão. Eles tinham treinamento de atendimentos básicos, porque eles eram do exército, mas eles não eram da área da saúde. Mas, enfim, fiquei bem, voltei para casa, ótima, plena, maravilhosa. Aí, viva. E estamos aqui hoje, graças a Deus. Era a formatura do meu irmão, umas 2 semanas depois, eu tinha umas marcas roxas no braço, parecia que eu era usuária de entorpecentes. Meu Jesus. Sabe que aqui nas nossas histórias, isso é uma outra dica, gente. Hoje em dia tem muito jeito de aprender a falar outra língua, né? Acho importantíssimo o inglês, se você quer viajar para fora, sabe? Porque quando eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez, lá em 2013, alguém me perguntou assim, é de boa se virar sem inglês? Eu falei, não é não. Não é não. E aqui, ó, a gente recebeu algumas histórias e teve... A lenda que foi esquecida numa ilha da Colômbia, ela não me contou a história completa, mas eu queria muito saber. Foi esquecida numa ilha da Colômbia. Mas tem aqui
que o inglês não salvou na República Tcheca. Ela estava tentando trocar de trem no interior do país. Ninguém entendia ela. Ela não sabia em qual plataforma esperar. Tudo bem antigo, sem painéis. Os trens só indo embora. Não tinha internet no celular, já era antes dessa era. Mas ela disse, sempre surge um anjo e alguém para ajudar. E foi uma menina bem novinha que apontou para ela. E também teve aqui, cadê? Que estava sem endereço perdida em Dublin, sem falar inglês e sem endereço. Eu e a minha irmã em Nova York, a gente pegou o trem errado também. Aí a gente foi para o lado, a gente estava indo para Long Island, ao invés de voltar para a cidade de Nova York. E eu perguntei para um cara, eu falei assim, esse trem está indo para Penn Station, que era a estação que a gente precisava? O cara falou, tá. Eu entrei no metrô e o metrô começou a ir para o lado oposto. Eu não percebi, porque eu tenho 0 localização. A minha irmã, ela é ótima em localização. Ela falou, Renata, as ruas estão diminuindo e as ruas têm que aumentar. Lá é tipo por avenida, né? 8ª, 10ª, 12ª. Uhum. Aí eu falei assim, não, o cara falou que era aqui. Aí ela falou, tá baixando, nós temos que ir para 14, nós estamos na 8. Aí eu falei, bom. Aí eu perguntei para alguém dentro do... Isso era tipo 11 da noite, a gente tinha bebido todas. E aí eu falei, esse aqui tá indo para Penn Station? Daí o cara falou, não, salta no próximo. Aí parou o trem, a gente saltou atrás daquele cara. Aquele cara, ele podia ter feito o que ele queria com a gente, porque não tinha ninguém na estação. Aí ele falou, vocês pegam esse aqui. Ele botou a gente na porta do negócio e aí começamos a subir de novo. Aí a gente foi para casa. Nova York foi muito perrengue, assim, porque foi a nossa primeira viagem internacional e, tipo, não tinha esse negócio, era muito novo o Google no celular. Então, cara, saber falar inglês, assim, salva, tá? Salva. Aqui já teve uma menina que não salvou, mas é muito mais fácil do que quando tu não fala. Quando tu não fala inglês, cara... Porque sempre tu acha alguém que sabe falar inglês fora do Brasil. Agora, quando tu não fala, tu fala só português, é perrengue, tá? E não acha que o Google Tradutor vai ajudar. Não vai. Não vai. Mas agora, enquanto eu tenho um amigo meu, gente... Eu tenho um amigo meu... Ele tá me contando uma história aqui. Eu acho que eu já vou contar. Que ele foi confundido com um sequestrador lá na Alemanha. Leve, essa vai ser leve. Essa história é maravilhosa. Nessa mesma viagem, que eles fizeram uma Eurotrip em amigos, nessa mesma viagem, roubaram a mochila dele na Rússia. Ele, bebaço, ainda teve que pagar resgate para a porra da mochila. Ele pagou resgate para pegar a mochila de volta, porque roubaram a mochila dele na Rússia. Só que estava com tudo dentro, daí tipo, ele pagou o resgate. Mas essa história aqui, ele tá me mandando imagens e é muito engraçado. Olha só. Eu estava em Munique, entrei no trem e no caminho até a estação central, um policial do BOP, entre aspas, lá, aqueles que se vestem de preto, dos policiais alemães, são forças especiais. Ele ordenou Raus, que aprendi com a minha oma, porque ele é alemão, quer dizer para fora. Então, quando o policial falou para fora, ele saiu para fora junto com a turma que estava com ele. Ele estava só em amigos homens. O policial olhou a turma e falou em alemão, vocês estão todos juntos? Aí ele respondeu, sim. Aí ele chamou um superior dele. O superior veio, me olhou de cima a baixo e falou em inglês. Estamos procurando uma pessoa com as suas exatas características, roupas e tipo físico. Mas o sotaque é de Berlim e você não tem sotaque de Berlim. O senhor pode seguir viagem. Mas ele disse que nessa hora ele já estava todo cagado. Aí ele entrou no trem, parou outro bem na hora e ele seguiu para a estação central. Desceu na estação central e estava lotado de polícia.
Muitos, muitos, muitos mesmo. De todos os tipos, várias fardas diferentes. E de acordo com como eu ia passando e seguindo o meu caminho, esses policiais se cutucavam e apontavam para mim. Mano, ele deve ter ficado sem cagar um mês, tá? Olhavam para mim e falavam nos seus rádios. Eu fui na locadora e aluguei um carro para nossa turma. De dentro do carro, saindo do estacionamento da estação central de Munique, olhei pelo teto solar e vi um helicóptero nos seguindo. A avenida estava toda vazia. Em todas as transversais eu conseguia ver blitz das polícias. Segui pela avenida e saímos da cidade até não virmos mais nada. No fim do dia, voltamos para Munique e fomos dormir. Quando acordei, fui tomar café e vi no jornal uma foto do tal cara procurado. Página inteira, procura-se. E o cara se vestia igualzinho a mim. De touca preta, casaco preto, calça jeans, bota preta, e ele tinha uma barba igual a minha. O cara tinha saltado. Gente! Uhum. Gente do céu! E realmente, cara, parece muito ele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Que louco! Parece muito ele. Mano. E, cara, eu juro, se fosse comigo, eu ia me jogar no chão. E eu ia chorar. Se eu chorei agora nos Estados Unidos, que eu botei minha data de nascimento errada e eu conferi 3 vezes a minha data de nascimento errada no meu teste de Covid, eu voltei para lá chorando. Moça, desculpa. Mas quando o primeiro policial falou que estavam procurando um cara que se vestia igual a ele, eu já tinha enfiado esse casaco no lixo, tirado a touca. Eu tinha colocado um moletom amarelo. Eu tinha trocado de roupa na mesma hora. Mas é que ele só anda assim. A mala inteira dele era preta. É assim que ele se veste. Mas numa loja e compra um moletom branco. Pelada, eu ia andar pelada, gente. Nua, com a mão no bolso. Nua. Eu ia acabar comigo. Eu ia me cagar toda quando eu visse um helicóptero me seguindo. Vocês estão loucos, tá fora? Meu Deus. Não dá pra mim. Aí imagina numa viagem dessa sozinha, acontece um negócio desse. Ah, tá louco? O perrengue de viajar sozinha também é tirar foto, né? Eu tenho uma amiga minha que o irmão dela tinha comprado toda a viagem para Orlando. Alugou aqueles carros mega esportivos e ele ia sozinho. Porque, né, gente? Homem é muito mais fácil. E aí, ele foi recrutado pelo trabalho para fazer um negócio e ele não pôde mais viajar. E não tinha como transferir, nada. Aí ela viajou no lugar dele, transferiram tudo pro nome dela, ela foi de graça, com carro esportivo, viajou para Miami, pegou o carro, foi para Orlando, curtiu a Disney, tudo sozinha. Ela super viaja sozinha, eu super admiro, assim. E aí ela chegou em Orlando, o primeiro dia foi no parque, foi na Disney, no Kingdom lá. E aí, Magic Kingdom. E aí veio um alerta de furacão. Ela, com uma viagem toda de graça, teve que voltar antes. Puta que pariu. Porque evacuaram a cidade. Foda. Não era realmente pra ela ir, né? Era pro irmão dela ir, realmente. Olha. Um pedaço ela fez, né? Um pedaço ela fez. Pelo menos saiu do Brasil, né, gente? Falando em viajar sozinha e tal, que a gente falou agora, né, do exemplo, eu achei uma mulher chamada Lourdes Almeida. Ela tem 58 anos e viaja sozinha no Brasil. Ela era assistente jurídica e em junho do ano passado ela decidiu que ela ia viajar pelo Brasil porque ela se aposentou. Com poucas roupas e uma mochila de 50 litros, ela é mãe de 2 filhos e já percorreu vários estados brasileiros, trocando o trabalho dela por hospedagem. E aí é um outro tipo, né, formato de viagem, aquele que você vai viajando e trabalhando, tem até site para você encontrar, né, lugares que aceitam o seu trabalho em troca de hospedagem.
Ela falou que queria começar a viagem próxima de casa por precaução e porque queria se adaptar e tal. E aí ela dali começou e não parou mais. Ela economiza nas viagens fazendo isso e disse que usa bastante o Google Tradutor quando precisa falar com algum hóspede porque não sabe falar inglês e ele quebra um galho bom. Quebra o Enfim, galho, mas dá para passar raiva também. mas ela estava no Brasil, né? Mas ela tá no Brasil, né? Sensacional. O Tem Instagram dela é Lu_na_, Rota dos Sonhos, Lourdes Almeida. Muito legal as fotos dela, muito vibe, com tudo em cima aí, na _ Rota dos Sonhos. Eu quero, inclusive, dizer que quero chegar aos 58 assim, estarei melhor do que estou hoje. Ai, achei, vou seguir ela. Mas tu sabe que lá no The Search House em Floripa, que eu conheci esse trabalho, são os mochileiros voluntários. Eles vêm e ficam 1 mês, 2, 3, depende do contrato que eles fazem com a casa, né, com o lugar onde eles estão, geralmente são hostels, e aí eles trabalham em troca de hospedagem. Eu conheci uma menina que viajava assim também, mas ela era bem low profile, ela não tinha Instagram nem nada. Mas ela viajava assim também, já tinha viajado para vários lugares do Brasil. Ela tinha uma cachorrinha, inclusive, e ela viajava sempre. Lembrei de outra, nossa, maravilhosa, Debbie Corrano. Amo muito o Insta dela. Ela tem uma cachorrinha eu sigo que chama... tudo, porque eu só quero viajar nessa minha vida. Elizabeth, a cachorrinha dela. A gente chama ela carinhosamente de Lili. Debbie Corrano. Essa tu já tinha falado para mim. Ela viajava o Brasil inteiro com 2 cachorrinhos, aí um ficou tão velhinho que ela acabou perdendo, né? Ele morreu, enfim, ela viaja agora só com a Elizabeth. Mas, sério, adoro os perrengues, ela também trabalha, nômade, né? Trabalha com internet e tal, marketing digital. E, cara, é muito legal porque ela tem uma perspectiva bem diferente, ela não é muito rolezeira, baladeira. Eu diria, ela nunca falei isso para ela, né? Eu não sei se um dia ela vai ouvir isso aqui, mas eu diria que ela é uma jovem senhora de uns 60 anos viajando. Porque ela, tipo, toma cafés da manhã, só falta fazer tricô na beira da praia, tá ligado? Ela é maravilhosa, e ela é muito linda. Eu acho muito massa. Acho muito massa. Mas voltando para essa senhora aqui de 58 anos que está viajando sozinha, inclusive ela tem uma parte aqui que ela fala que tinha medo de sofrer preconceito pela idade e por ser mulher e tal. Mas ela disse que só encontrou amores de viagem e nada de preconceito. Cara, é que é assim, né? Eu acho que é como tu encara as coisas, assim. Se a gente vai com medo e receio de tudo, óbvio, como a gente falou antes, o medo, ele é importante para não te deixar também irresponsável diante das coisas. Mas, cara, se tu vive com medo, tu não vive. Tu acaba não vivendo que tem diferença, né? O medo de proteção e o medo que te trava de muitas coisas, né? Ter medo, né, ok, é muito bom. Agora, o medo que tu não consegue fazer nada, esse não, né? Por isso que eu digo se tem vontade de viajar sozinha, faz como a Lu fez. Vai para um lugar perto, vai para um lugar de carro, vai lá para o The Search House, quem é de Santa Catarina, né? Quem é de fora, vai para uma praia perto da sua cidade, vai para um hostel, que é um lugar mais friendly, né? Que é um lugar onde tu vai para conhecer pessoas. Vai ter muita gente sozinha. Agora que acabou a pandemia, assim, né? Que está mais sossegado, que as viagens estão mais liberadas, vai ter gente, às vezes, do mundo inteiro. Eu escutei histórias de pessoas do mundo inteiro, sabe? Pessoas sobreviventes do tiroteio de Las Vegas. Conheci um cara. E assim, quando tu se abre para escutar as histórias das pessoas, eu garanto para vocês mudam as histórias de vocês, porque a minha vida foi revolucionada com isso, com as viagens que eu fiz, com as pessoas que eu me permiti conhecer. Isso foi uma virada de chave enorme na minha vida, enorme, que eu não me arrependo, assim, nunca, sabe? Se permitam, isso é muito legal. Mas vai de uma maneira segura, vai com o seu carro, vai para um lugar, né, para experimentar o estar sozinha. Isso aí, justo. Acho que é uma boa estratégia, né? Começar perto de casa. Isso.
Agora, eu até quero levantar uma questão que a gente ri, né? Conta história, assunto leve, mas sempre tem que lembrar que é da realidade que a gente vive, né? Enfim. Que um dos medos que a gente sente quando pensa em viajar sozinha é o medo de morrer, porque a gente é mulher e a gente tem medo de morrer. Mas eu queria dizer, né, que esse medo não precisa ter quando viaja. Porque, segundo dados divulgados ontem no Fantástico, uma estimativa que foi um levantamento pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então é uma fonte oficial, né? 97,8% das vítimas mulheres foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. Então, a chance de você morrer viajando é pouca, porque se você for morrer por assassinato, provavelmente vai ser de alguém que você conhece. Vai ser em casa. Então, oi? Normalmente em casa. Então, isso é. Então, assim, é trágico, mas é uma boa informação para quem quer viajar. Às vezes, estar longe de um relacionamento abusivo, de um ex violento ou de algum parente desequilibrado pode ser mais seguro, inclusive. Porque, infelizmente, 97,8% das vítimas, que já são em 2021, mais de 1.300 mulheres em 2021. Foda, cara. 97 por isso. E daí só a diferencinha ali, né, que dá 2,2% foi um estranho. 66% das vítimas são mulheres negras e mais de 70% tinha entre 18 e 44 anos, que é a idade reprodutiva, né, a idade de relacionamentos afetivos. Triste, bem triste. Ai. Bem triste. Porém, bem triste, porém Real, mas é bom passar esse tipo de informação, porque é o recado que a gente sempre quer dar, né? Por mais que a gente tá aqui rindo, contando histórias engraçadas e coisas que no final deram certo, né? Porque estamos aqui. Mas continuar prestando atenção no que tu tem aí do lado, né? Exatamente. E eu vou contar a minha história. Que, para quem não sabe, em algum momento da minha vida, eu ia casar. Gente, eu era noiva. E aí, o que aconteceu? Terminei, né? Fui terminada, depois terminei. Aí, o que eu fiz? Eu tinha uma poupança onde eu guardava dinheiro para o quê? Casar. Porque só eu guardava dinheiro. E aí eu tinha bastante dinheirinho lá na poupancinha da Caixa, que hoje em dia eu já não faço mais isso, né? Hoje eu invisto meu dinheiro direito. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou deixar aqui guardado? Não vou, não. Eu vou viajar. Aí eu peguei uma tia minha e a filha dela, minha prima, a tia Simone e a Natália, e nós fomos para Itália. Pegamos e fomos para Itália e na volta demos uma paradinha em Paris. E eu dirigi aquele país inteiro, cara. Foi demais, assim. A gente desceu em Milão, peguei o carro e só eu dirigia. Milão, fizemos Milão, Verona, Veneza, Florença, Roma. Daí pegamos um avião, fomos para Paris, aí fui na Disney de Paris, conhecemos coisa mais linda, Torre Eiffel, pelo amor de Deus. Quem pode, vai. Quem tiver oportunidade, só vai. E aí, gente, acontece que a gente chegou em Veneza. A gente já tinha passado em Milão e Verona. Já estávamos ali uns 4 dias na Itália, comendo muita pizza, muito macarrão, muita massa, muito tudo. E aí chegou em Veneza, a minha prima falou assim, ai, que vontade de comer um peixe. Aí eu falei, vamos procurar um peixe. E para quem não sabe, tipo, Veneza são ruas de pedra, tu não entra com o carro, tu deixa o carro num estacionamento fora do vilarejo, atravessa com um barquinho, assim, um catamarãzinho, assim, e chega em Veneza, e ali tu faz tudo a pé. E é um labirinto, assim, não tem aquela coisa assim, ai, vamos no restaurante na rua tal. Não existe isso, é um labirinto. Veneza, tu vai andando, com sorte tu volta pro teu hotel. E aí, porque ainda que a gente tem Google, né, hoje em dia, antes do Google Maps, eu não sei como é que as pessoas chegavam, enfim. Passamos na frente do restaurante, olhamos um cardápio que tinha na parte de fora. Ah, vamos, aqui que tem peixe? Vamos.
Entramos, chegamos, sentamos, super bem recebidas. O garçom era um gato. Aí a gente falou assim, bom, como em todos os restaurantes, o que a gente estava fazendo? A gente pedia, 2 pratos e dividíamos nós 3. Como a Natália queria peixe, aí eu vi lá um peixe de 8 euros e falei, vamos pedir esse peixe de 8 euros, que é um filé, a gente divide, e a gente pede um risoto de cogumelos, fechou? Cada uma pediu uma bebidinha, bebemos ali um Bellini, sabe? Eu quero muito voltar para Veneza, gente, é maravilhoso. Beleza. Aí comemos. A minha tia estava virada para a cozinha, eu estava de costas, não vi nada. E a minha tia falava assim, cara, por que o chefe vem tanto olhar para a nossa mesa? Por que o chefe vem tanto olhar na nossa mesa? Aí chegou o peixe. O peixe era um filé, era um peixe inteiro aberto, assim, e uma bacia toda de mexilhões. E o risoto. Beleza, comemos, que se acabamos, nada demais o peixe. Minha prima se afogou no mexilhão, que ela adorava. Eu não comi, porque eu não gosto. Fechou, acabou a comida, levaram a comida, trouxeram limoncello. E taca limoncello. No final, a gente tava com a barriga cheia e bêbada. Aí, beleza. Aí veio a conta, gente. Aí veio a conta. A minha tia pegou a conta, ela olhou para a conta, olhou para mim e falou, 85 euros o peixe? Daí eu, não, era 8? Dela, aqui tá 85. Daí eu, cara, já me gelou, caguei na calça. Falei, como que eu vou me alimentar nos próximos dias? Aí, porque a gente, é euro? Quanto custa o euro, pica? Aí eu olhei pro garçom e falei em inglês, né? Falei, moço, o peixe não era 8 euros? Daí ele olhou sorrindo para mim, com uma cara de deboche maravilhosa. A cada 100 gramas. Daí eu, não é possível! A minha tia disse. Aí, e aquele limoncello que eles iam trazendo, todos foram cobrados, amiga. Não era nada, né? Cortesia. A gente tava bêbada, a gente achava que os caras tinham gostado de nós. Aí a gente acha que o chefe vinha olhar a nossa mesa o tempo inteiro para ver se a gente tinha cara de que tinha dinheiro para pagar a conta. Porque não deve ser normal pedir peixe em Veneza. Gente, não peçam peixe em Veneza. Assim como quando vocês forem num restaurante qualquer e te oferecerem trufas para ralar, isso aconteceu comigo em São Paulo. Eu, de novo, olhei errado. Eu achava que era R$13 por pessoa para ralar a trufa. E era R$13 a grama da trufa. Eu paguei R$40 só de trufa ralada. O prato era 19 não. E a trufa... Não, tô brincando. Tô brincando. Mas eu gastei R$113 num risoto. Não, mas a Renata, ela é ruim, né? Ela é ruim para ler cardápio, ela é ruim. Agora eu aprendi. Gente, agora vai. Gente, tá? Eu aprendi cedo isso de que não existe almoço grátis no almoço ou no restaurante, quando eu fui numa churrascaria muito famosa que tinha aqui em Florianópolis, ela não existe mais. Lembrando o pessoal que eu não como carne, né? Fui pela companhia, uns amigos meus do Oeste estavam aqui. Eu comecei eles gostam muito de comer carne e tinha essa churrascaria na beira-mar de Florianópolis. Isso também era, sei lá, 2010. Por aí Taliba. Eu ganhava... Isso. Eu ganhava R$300 de estágio na época. Pagava 327 de parcela do carro. Enfim. E aí, não, vamos lá e tal, porque daí o que eu pensei? Era, sei lá, era R$60 por pessoa na época, isso era bastante dinheiro, gente, há 12, 13 anos atrás. Era R$60 por pessoa. Mas lá tinha um bifezão massa, tinha um buffet que tinha fatia de pizza, que tinha bastante salada, tinha nhoque e tal. Eu pensei, a galera come carne até passar mal e eu como aqui o meu
bifezão, né? E começou a passar aquele carrinho de bebida, e eles oferecendo drink. E aí a gente aceitou, uma mesa de 6 pessoas, todo mundo aceitou. Depois passou o carrinho de sobremesa e todo mundo pegou, e era torta de bolacha, e teve gente que pegou panacota, e aquela sobremesa italiana lá, como é que é o nome? Com o pozinho em cima, Tiramisu. assim. Tiramisu. E a gente comeu e tal. Na hora que chegou a conta, gente, cada drinkzinho era tipo R$ 20 e cada sobremesinha R$ 18. E aquilo virou um negócio assim, mais taxa de serviço. Ficou R$ 120 cada conta. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, na época, eu tinha um cartão de emergência, cartão de crédito para emergências, que a minha mãe deixava comigo, que tinha um limite maiorzinho, porque o meu não tinha. Passei o meu e da minha amiga, porque a minha amiga não tinha nenhum real, coitada. Tinha, sei lá, tinha o dinheiro contadinho, o almoço é 60, ela tinha 60. E aí tive que explicar para minha mãe o que tinha acontecido, levar bronca e pagar parcelado para ela um almoço. E daí foi aí que eu aprendi. Qualquer coisa que te oferecerem no restaurante, Não até um aceita. cafezinho, não aceita Não ou aceita. pergunta, porque vão te cobrar. Pergunta porque vão te Cara, cobrar. no restaurante lá em Balneário, a gente sentou e era um restaurante italiano que tem lá na Barra Norte. E aí a gente sentou, levamos minha avó, meu tio, minha irmã, todo mundo. Foi a papagaiada inteira da minha família. Aí os caras vieram oferecer mussarela de búfala. Teve gente que pegou 2, teve gente que pegou uma, mas todo mundo pegou. Era R$ 7 cada uma. Cada bolinha. Foi muitas bolinhas. Cara, mas isso também, há milhões de anos atrás, uns 15 anos atrás, era muito dinheiro. Essas coisas aí, ó, eu não caio mais. Eu pergunto tudo agora. Até o dia que eu não precisar mais perguntar, porque eu tô trabalhando que é para ficar milionária e não olhar mais o lado direito do cardápio. Porque quando eu viajo, eu gosto de comer. Isso aí. Comer e Vicky, beber. mais alguma história ou terminamos? Acho que terminamos. Eu também. Acho que era isso, né? Tem mais alguma que você queira contar? Não, perguntei se para vocês tinha mais alguma no roteiro, porque eu já fechei o roteiro aqui também. Ah, tem galera aí que passou medo em avião, né? Com a criancinha gritando do lado, pai, vamos morrer! Dá pra cagar na calça também. Quando eu fui para Nova York, tinha aqueles judeus ortodoxos no avião, e chegou uma hora que todos levantaram. É aquele que tem, eles têm um caixinho aqui do lado, sabe? Sabe, né? Tô ligada. E chegou uma hora que todos eles levantaram e começaram a rezar, mas eu não conheço a cultura, né? Aí eu falei para minha irmã, eu disse, pronto, estamos morrendo, o avião vai cair. Aquele dia eu passei medo. Mas não era só por causa da posição do sol lá, o negócio. Ai, gente, mas olha, se eu puder dizer uma coisa, viaja, passeia, conhece gente, conversa até com a caixa de supermercado e, cara, vai conhecer a história das pessoas. Não tem coisa melhor do que viajar. Eu respeito muito quem não gosta, porque tem quem não gosta. Mas, assim, vai. Esse ano, inclusive, Victoria prometeu que vai uma vez por mês, ela vai passear comigo esse ano. Esse final de semana já fomos passear lá em Floripa, na casa de uma amiga nossa chamada Mariane. Foi maravilhoso. É isso aí, gente. Acho que sair da zona de conforto, né? Eu também respeito muito, e às vezes eu também sou essa pessoa que viaja para resort ou para hotel com mais estrutura para ficar só ali, não ter que pensar nada. Amo. Come, dorme, respira. Mas uma das coisas que me faz mais, acho que, aberta a enxergar o outro e a realidade do outro é ir para a rua mesmo, ir para lugares assim que nem a gente foi, né, para Centrão, ver povo diferente, entrar em museu, visitar feira, conversar com gente de tudo quanto é idade, nem que seja para tu chegar à conclusão que tu não gostou. Mas conhecer a história do lugar também. Eu acho tão conhecer. importante conhecer a história, a cultura do lugar que tu tá indo. Porque no Brasil,
né? Dá para viajar e conhecer inúmeras culturas também. É bem legal, bem massa. O Brasil é muito lotado de culturas. É muito rico em cultura, né? Se é uma muito. coisa que a gente é rico, é em cultura. Cara, vai comer a comida Talvez do só isso, Brasil. talvez só isso, mas em cultura. Mas tipo, vai comer a comida do Brasil, sabe? Eu fui agora para a Amazônia, é uma comida, cara, que não tem igual. A comida da Bahia é maravilhosa, todas as comidas assim. Eu gosto muito de comer, então para mim o rolê de viagem é comer. Então, Tour gastronômico. Hã? Tour gastronômico. Eu sou. Isso aí. Então, se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, @re.renatasantos, me segue lá, que nos meus destaques tem vários destinos que eu já fui, comidas que eu já comi, e vamos conversar. Eu adoro falar de E é viagem. massa, viu? Sigam mesmo. Vai que Então um dia me pagam só para viajar. Emprego dos teus sonhos, Meu literalmente. Deus. Esse sim. Mas cansa também. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto do meu ninho. Reino. Agora, gente, é o seguinte, tá? Faz que nem eu. Se vocês cancelarem o casamento, gasta a poupança do casamento viajando. Eu gastei Isso aí. Eu fiquei com 11 centavos. Gastei tudo viajando. Ai. Então tá, fechou? Era Fechamos. isso? Show. Ai, eu amei. Ai, eu adoro falar sobre isso. Desculpa se eu falei demais. Gente, obrigada por mais uma vez passar 1 hora do seu tempo ou mais nos ouvindo. Se você estiver viajando, inclusive, aproveita para colocar os episódios em dia. E espero que todo mundo vá embora feliz com o que ouviu, se divertiu, deu risada. Espero que você tenha lembrado de uma viagem gostosa que você fez, de um perrengue que você viveu. Isso. Espero também que você lembre, né, que 87% das mulheres latino-americanas têm medo de viajar e 97%, infelizmente, dos feminicídios são de pessoas conhecidas da mulher. Mas, enfim, que você tenha se divertido e que você tenha aprendido algo novo hoje. Saia daqui feliz e reflexivo. É para isso que a gente está aqui. E com vontade de viajar. Eu espero que vocês saiam desse programa com vontade de passear, nem que seja para a cidade do lado. Vai conhecer uma pessoa diferente de ti, uma pessoa que vive em outro mundo que você, vive uma outra realidade que você, vai conhecer a história dela. Isso é engrandecedor. Vai viajar com um amiguinho, né, Renata? Vai viajar com um amiguinho também serve, né? Sim, mas que as duas se abram, né, para conhecer as pessoas. Então tá. Vamos lá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!